tabuleiro só da cascavel e lacraia. Heitor! Jailton disse isso na varanda no dia do inventário, com um copo de cachaça na mão e o sorriso de quem acabou de fazer a melhor graça da tarde. Arievaldo riu, deu uma dessas risadas curtas de quem está aliviado com a própria situação e consegue ser generoso com a graça dos outros. Marileide ficou olhando para a mesa. Heitor estava com o papel da divisão que o pai fez à mão, com cada palavra cuidadosa, cada linha medida. Leu uma vez, dobrou, guardou no bolso da camisa de manga comprida que usava mesmo no calor. Não respondeu à piada do Jailton, não respondeu à risada do irmão. A terra do pai tinha 3 pedaços, tamanho igual para cada filho, diferença na qualidade. Arievaldo ficou com a fazenda Boa Vista, na parte baixa 32 hectares de terra com açude. Pasto formado, 40 cabeças de gado Nelore e caça principal reformada. O tipo de fazenda que qualquer produtor da região olharia e saberia o valor sem precisar descer do carro. Marileide ficou com o sítio do Barreiro, meio hectare de fruteiras caça de taipa reformada à beira de estrada estadual. Fácil de arrendar e de tocar de longe sem precisar mudar de vida. Heitor ficou com o tabuleiro da Carnaúba. 32 hectares de chapada seca no alto, sem água, sem cerca em condição. Com mato cerrado de Jurema e Mandacaru por todos os lados e pedra aflorada por quase todo o trecho leste. 3 dias depois, Heitor assinou o papel no cartório. Essa história não termina naquela varanda e nem com a piada do meu cunhado. O que encontrei e fiz com aquele tabuleiro, o Jailton e o meu irmão nunca teriam imaginado. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta de onde você está assistindo isso, vem comigo. Aquela terra tinha mais de 80 anos na mesma família. O avô veio do Ceará numa caravana que durou 3 semanas, com mulher, 2 filhos pequenos e uma mula que morreu antes de chegar. Chegou e ficou porque não tinha mais para onde voltar, plantou roça onde o solo cedia. Aprendeu o que a terra dava e o que ela recusava. Marcou os limites com pedra empilhada, sem arame, porque arame custava e pedra estava em todo lugar. O avô recebeu do bisavô e foi tentando ampliar. Comprou o tabuleiro quando o vizinho precisou vender numa época difícil. Não porque achava que ia fazer muito com ele, porque terra ao lado sempre vale, mesmo que não produza agora. O pai, seu Assis, passou a vida tentando entender o tabuleiro da Carnaúba. Tentou palma forrageira no trecho mais seco. A cochonilha tomou no 2º ano e acabou com tudo antes da colheita. Tentou criação de bode. O bicho morria no verão quando o pasto sumia e o retiro não tinha água de reserva. Tentou arrendar para um homem da cidade que queria experimentar sisal. O homem foi embora depois de uma estiagem longa, devolveu a porteira no 2º ano sem muita explicação. Só disse que a terra não compensava o trabalho e foi embora. O pai não abandonou o tabuleiro com raiva. Abandonou com aquela resignação tranquila de quem parou de brigar com o que não cede, sem entender por que não cede. Deixou a caatinga crescer de volta. Deixou o Mandacaru alastrar, a Rurema fechar a pedra aparecer onde o solo cedia trecho por trecho. Por mais de 15 anos, o tabuleiro ficou encostado, intocado, sem uso visível. Mas o pai nunca vendeu. Isso Heitor guardou desde cedo, não como pensamento elaborado, como observação de filho que cresce vendo o pai tomar decisão e aprende a ler o que não é dito. O pai vendeu outras coisas quando o dinheiro apertou. Vendeu uma terra na beira do açude, vendeu um caminhão velho que não valia manutenção. Vendeu bezerro antes da hora em ano de seca. O tabuleiro ficou. Numa tarde, Heitor devia ter uns 14 anos, talvez 15. Os dois estavam andando pelo tabuleiro no fim do dia, naquele horário em que a caatinga fica alaranjada e as sombras das árvores ficam longas e finas sobre a pedra. O pai parou sem avisar. Ficou olhando para a caatinga fechada por um tempo longo. Heitor ficou parado do lado, esperando. Esse alto aqui tem alguma coisa que eu não sei nomear ainda. Heitor esperou ele continuar. Não continuou? O pai virou e desceu pelo tabuleiro de volta para casa sem mais explicação.
Heitor ficou um segundo olhando para o mato antes de seguir. Na época achou que era o jeito do velho de falar sobre esperança. Uma dessas frases que os homens mais velhos do campo usam quando não sabem nomear o que sentem, guardou aquilo. Levou anos para entender que o pai não estava falando de esperança. Estava falando de algo que já estava lá, esperando quem tivesse paciência suficiente para encontrar. A divisão ninguém esperava da forma que chegou. O pai não era homem de deixar coisa pela metade. Tinha opinião sobre tudo, jeito certo de fazer cada coisa. Paciência para explicar quando achava que era necessário e silêncio quando achava que não era. Mas a divisão ele fez sozinho num sábado de manhã qualquer, sem chamar os filhos para conversar, sem pedir opinião de ninguém. O papel chegou pelo cartório depois que ele morreu. Firma reconhecida, tudo em ordem, com data de quase 2 anos antes do fim. O que significava que ele tinha planejado aquilo com tempo. Tina Pensado tinha assinado e mandado guardar sem comentar com ninguém. 3 partes iguais em área. Arievaldo era o mais velho. A fazenda da parte baixa foi para ele a que tinha água, a que tinha estrutura, a que qualquer produtor olharia e saberia exatamente o que fazer. Arievaldo sempre soube se colocar na frente nas horas certas. O pai conhecia o filho. Marileide ficou com o sítio do meio, casada com Jailton. Morando na cidade a 50 quilômetros, sem intenção de voltar para o campo. A parte dela era boa, fácil de arrendar, fácil de tocar de longe, sem precisar mudar de vida. O pai deixou para ela o que ela conseguiria administrar sem abrir mão do que tinha construído na cidade. Heitor ficou com o tabuleiro da Carnaúba, sem explicação escrita em lugar nenhum. No dia do inventário, quando o papel foi lido na frente de todos, Arievaldo e Marileide ficaram quietos. Jailton foi o único que achou que tinha algo a dizer. Tabuleiro só da Cascavel e Lacraia, Heitor. Heitor dobrou o papel, guardou no bolso e foi para o tabuleiro depois de assinar a papelada no cartório. Não para planejar e nem para calcular. Só para ficar um tempo olhando para o que o pai tinha deixado para ele sem explicação. Ficou parado na porteira velha que não fechava mais direito. A madeira encurvada apoiada no poste sem travar. Olhando para os 32 hectares de mato, pedra e caatinga fechada que agora eram dele. Pensou no pai parado naquele mesmo lugar com o olhar de quem está guardando algo que ainda não sabe nomear. Foi embora. Voltou na quinta-feira seguinte com bota de borracha e disposição para entender o que era. A primeira vez que Heitor andou no tabuleiro como dono de verdade. Tinha chuviscado na semana anterior e a terra estava úmida nas baixadas entre as pedras, mas a chapada estava seca como sempre. A época certa para ver o que tinha ali sem a poeira esconder tudo. Entrou pela porteira torta, deixou ela como estava. Tinha coisa mais importante para ver. Andou devagar, não com pressa de inventariar. Com a atenção de quem está tentando ouvir uma coisa que alguém deixou de recado sem escrever. Olhou para onde o terreno tinha leve declive. Viu onde a vegetação estava mais fechada e mais verde mesmo no seco. Sinal de que alguma coisa diferente estava acontecendo no subsolo. Viu as pedras afloradas no trecho leste, pedras grandes, com aquela textura porosa de rocha antiga que já conheceu muita chuva e muita seca. Parou, ficou olhando para as pedras. Nos orifícios da rocha havia movimento. Pequeno, constante, com aquela precisão de coisa que tem rotina estabelecida há muito tempo. Abelhas. Não abelha comum, não apis que qualquer um reconhece. Abelhas menores, mais escuras, entrando e saindo de orifícios circulares nas pedras com aquele vai-vem que não para nunca. Heitor agachou. Ficou olhando para a entrada de um dos orifícios por um tempo longo. As abelhas passavam perto sem dar atenção para ele. Eram abelhas nativas sem ferrão, o tipo que a caatinga cria em rocha há milênios, antes de qualquer fazenda, antes de qualquer cerca, antes de qualquer homem que tentou usar aquela terra e desistiu. Ficou andando pelo trecho leste pelo resto da tarde, contando o que conseguia ver. Parou em cada pedra, olhou cada orifício. Quando foi embora,
tinha mapeado 43 colônias naturais ativas. 43 em terra que só dava cascavel e lacraia. O primeiro técnico que procurou foi de uma empresa de assistência aeroportuária do município. Homem de boa vontade e resposta pronta. Ouviu a descrição das colônias, olhou o croquis que Heitor tinha desenhado no caderno e deu o diagnóstico antes de ver a terra. Abelha nativa em rocha é para manejo extrativista básico. Produção baixa, mercado pequeno, mais projeto de preservação do que negócio. Você vai gastar mais do que vai ganhar. Heitor agradeceu, foi embora, procurou outro. O segundo era pesquisador de uma universidade federal que tinha projeto de meliponicultura no sertão. Esse ouviu diferente, pediu as coordenadas do tabuleiro. Foi até lá, ficou uma manhã inteira caminhando e anotando, sem pressa, com aquela tensão de quem está vendo algo que já esperava encontrar, mas não sabia onde. No fim, sentaram na sombra de uma pedra grande. Você tem 43 colônias naturais identificadas. Mas olha esse trecho norte que você ainda não mapeou. Essas rochas continuam, pode ter o dobro. Você sabe que espécie é essa? Heitor disse que achava ser jandaíra e manda-saia. Tem as duas. E tem uruçu nordestina aqui, que é espécie rara, em lista de risco federal. Sabe o que isso significa? Significa que você tem um patrimônio genético protegido por lei. Mas a lei não retira o direito de manejo do dono do solo. O licenciamento para meliponicultura com espécie ameaçada em Caatinga é dado exclusivamente ao proprietário. Nenhuma empresa chega de fora e toma isso de você. E o mel dessas 3 espécies não concorre com o mel comum de apis. Ele entra num mercado completamente diferente. Farmacêutico, cosmético, gastronomia de alto padrão. Tem comprador em São Paulo, tem exportação para a Europa. O preço por quilo não é comparável com o que você vê na prateleira do mercado. Heitor ficou em silêncio. E a terra seca não atrapalha. A Caatinga é o bioma mais rico em plantas melíferas por metro quadrado do Brasil. Na florada, entre agosto e dezembro, a flora nativa alimenta a colônia de um jeito que pasto melhorado não consegue acompanhar em qualidade. A seca não é o problema. A seca é a condição que criou esse mel. É o que faz ele ser o que é. Heitor foi embora com 2 cadernos de anotação e a cabeça cheia de coisa que o tabuleiro nunca tinha prometido, mas tinha guardado o tempo todo. O pesquisador voltou 3 vezes durante o mapeamento completo. Ao final, o número era 91 orifícios naturais confirmados, 68 com colônia ativa, 23 disponíveis para a introdução de enxames manejados. O processo de licenciamento para manejo de meliponíneos em Caatinga, com espécie ameaçada, levou 7 meses. 7 meses de documentação, vistorias, laudos e contraprovas. 7 meses em que a terra continuou parada e Jailton continuou fazendo graça em churrasco de família. Heitor foi ao banco com o laudo do pesquisador. As coordenadas georreferenciadas das colônias, a listagem das espécies e a projeção de mercado que o pesquisador ajudou a montar. O gerente olhou para a escritura, olhou para o endereço. Esse imóvel é catalogado como área improdutiva. Tabuleiro de Caatinga sem benfeitoria. Heitor colocou o laudo técnico na mesa. O mapa de colônias, a projeção de faturamento. A lista de compradores que o pesquisador tinha fornecido. O gerente saiu, voltou, analisou. O crédito saiu em 3 semanas. A primeira estrutura foi uma sala de processamento simples piso cimentado. Pia, centrífuga para mel, depósito com ventilação natural. Construída na pedra, usando a própria pedra da chapada, do jeito que o avô tinha aprendido a usar o que estava do lado. A segunda estrutura foram as caixas racionais de manejo, instaladas ao lado dos orifícios naturais para as colônias que aceitavam transição. Metade aceitou. A outra metade ficou nas rochas, livre, como sempre esteve. Heitor contratou 2 jovens do município que tinham feito o curso básico de meliponicultura, mas não tinham onde trabalhar. Ficou do lado deles nas primeiras semanas,
aprendendo o que eles sabiam e ensinando o que o pesquisador tinha ensinado a ele. O primeiro problema apareceu no período de entre-safra. As colônias mais novas precisavam de alimentação suplementar para não colapsar no seco mais intenso. Heitor calculou errado a quantidade e perdeu 4 enxames introduzidos, parou, reviu. O protocolo com o pesquisador ajustou, não perdeu mais. Os primeiros meses não aparecem em nenhuma história de sucesso. São feitos de ajuste que ninguém vê, de problema que aparece numa sexta e precisa estar resolvido na segunda porque tem entrega. Numa madrugada, o sistema de climatização do depósito parou. Heitor ficou 2 horas resolvendo com o manual aberto no chão, ligando para o fornecedor às 11 da noite. Na manhã seguinte, estava de volta antes dos 2 funcionários chegarem. Não era heroísmo, era o trabalho que precisava ser feito. O primeiro mel colhido foi 80 quilos, entre 3 espécies diferentes. Heitor embalou em pote de vidro âmbar, colou rótulo feito por uma moça da cidade que entendia de design, mandou amostra para 2 compradores do Sudeste que o pesquisador tinha indicado. Os 2 compraram, os 2 pediram mais. Um indicou para uma rede de gastronomia em São Paulo, a rede fechou contrato de fornecimento regular. Não comprou carro, não reformou nada. O que entrou nos primeiros 18 meses foi direto de volta para dentro da operação. Num dia de entrega, o funcionário mais antigo parou no meio do galpão. Seu Heitor, quando o senhor entrou naquele tabuleiro pela primeira vez, já sabia que ia virar isso aqui? Heitor ficou um segundo com a pergunta. Sabia que o pai não tinha deixado aquilo à toa. O funcionário voltou para o trabalho. No 3º ano, Heitor ganhou contrato com 2 importadores europeus que queriam mel de floresta brasileira com certificação de origem e rastreabilidade de colônia. Ganhou com o único produto da região que conseguia atender os critérios do edital de exportação. O concorrente mais próximo com produto equivalente ficava a mais de 200 quilômetros. O mel do tabuleiro que Jailton chamou de criador de cascavel estava atravessando o oceano e chegando em mesa de restaurante europeu com rótulo que dizia, em letras simples, de onde tinha vindo. Heitor não fez discurso sobre isso. Tratou do próximo lote. Arievaldo soube pelo vizinho de cerca, não por Heitor. Heitor não contou, não foi silêncio calculado. Arievaldo nunca tinha perguntado como estava o tabuleiro. E Heitor não tinha o hábito de dar notícia para quem não demonstrava interesse no que ele estava fazendo. O vizinho mencionou numa conversa de porteira. Um mel artesanal certificado saindo do tabuleiro da Chapada, indo para restaurante de São Paulo e para exportação. Arievaldo ficou com aquilo por dias. A fazenda da parte baixa estava bem. Gado ainda em pé, açude com nível razoável, pasto formado. Mas o preço do Nelore estava apertado. O custo do sal mineral tinha subido. A reforma de cerca do Piquete Sul tinha pesado mais do que esperava no caixa. Anos bons cobriam tudo. Ano médio começava a apertar. E Arievaldo tinha o costume dos anos bons. Ficou numa noite olhando para o teto, fazendo a conta que não tinha feito antes. A fazenda da frente dependia de preço de arroba que ele não controlava, de chuva que não avisava quando vinha, de custo de insumo que subia quando o real caia. O tabuleiro do irmão não dependia de nada disso. Dependia de abelha, de flor nativa e de quem tivesse paciência de olhar direito antes de decidir que não tinha nada. Ligou para Heitor, a conversa foi curta. Eu soube do mel, está indo. Eu não sabia que tinha abelha nativa naquele tabuleiro. O pai sabia que tinha alguma coisa. Não sabia o quê? Silêncio. Você está bem? Era a primeira vez em anos que Arievaldo perguntava isso. Heitor ficou com a pergunta. Estou. E você? Estou num aperto que não é crise, mas pode virar se eu não resolver. Heitor ouviu o valor sem rodeio. Emprestou, sem juros, 2 anos para pagar, com papel passado em cartório. E quando você regularizar, manda analisar aquele paredão de rocha no norte da sua gleba, na divisa com um sítio abandonado. Já vi abelha nativa naquele paredão. Mesma encosta,
mesma rocha, mesma água de escoamento. Pode não ter nada, mas manda analisar antes de desistir. Silêncio do outro lado. Por que você está me dizendo isso? Porque é a sua terra. E porque aprendi o que acontece quando você não entende o que tem antes de decidir que não tem nada. Marileide apareceu numa tarde de sábado sem avisar, sozinha, sem Jailton. Chegou no carro dela, parou na entrada do tabuleiro e ficou um tempo sentada antes de descer. Heitor a viu da janela da sala de processamento. A irmã, parada dentro do carro com a mão no volante e o olhar para fora. Do jeito de quem está se preparando para uma conversa que não sabe bem como começar, foi lá fora. Ela desceu, ficou de pé do lado do carro, olhando para as caixas de manejo alinhadas na sombra das pedras, para o vai-vem constante das abelhas no ar, para o galpão pequeno ao fundo, para os dois funcionários que continuavam no que estavam sem prestar atenção nos dois. O Jailton ainda conta como piada. Nas reuniões da família dele, quando fala da herança, conta como piada. O tabuleiro, as cascavel, você ter ficado com a terra que não prestava. Ela olhou para o chão. Eu nunca acho graça junto. Mas também nunca mandei ele calar a boca. Heitor ficou quieto. Eu sabia que a divisão tinha algo diferente. O pai não era homem de fazer coisas sem pensar. Ela cruzou os braços, não de fechamento, de quem está segurando alguma coisa pesada enquanto fala. Eu devia ter dito isso naquela tarde na varanda. Não ia mudar nada, não, mas eu devia ter dito mesmo assim. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Heitor olhou para a irmã. Aquela mulher que ficou olhando para a mesa enquanto o marido fazia graça, que aprendeu a se ausentar quando a presença custava caro, que estava aqui agora sem o marido, sozinha, dizendo o que não disse na hora que deveria ter dito. Isso tem peso diferente. Chegar tarde com a verdade é diferente de não chegar. Entra, toma uma água. Ela entrou. Ficou quase 2 horas. Andou pela área de manejo, fez perguntas de quem quer entender de verdade, não de quem está sendo educado. Perguntou sobre as espécies, sobre o ciclo de florada, sobre como o mel era colhido sem agredir a colônia, sobre o processo de certificação. Heitor foi explicando tudo. Ela ouviu com aquela atenção quieta que ele reconhecia desde criança. Era o jeito dela de estar presente quando escolhia estar. Antes de ir embora, parou na entrada. O pai sabia o que estava fazendo quando deixou isso para você? Eu acho que sim. Ela foi embora. Heitor ficou olhando o carro sumir na estrada de terra, voltou para o tabuleiro. Tinha lote de mel para preparar para entrega na quinta-feira. Jailton ainda fazia piada das cascavel. Heitor soube por caminhos que ninguém planejou. O tipo de coisa que chega quando você mora em região onde todo mundo se conhece e as conversas de fim de tarde em bar de beira de estrada chegam na orelha. De quem não estava lá, Jailton contava como anedota a herança esquisita, o cunhado que ficou com o tabuleiro seco, a piada que arrancava a risada toda vez. Heitor não ligou para Jailton, não mandou recado, não pediu para Marileide intervir, deixou. A piada continuaria existindo até o dia em que Jailton fosse até lá e visse o que tinha para ver. E nesse dia, a piada ia embora sozinha, sem que ninguém precisasse dizer nada. Esse dia chegou. Jailton e Marileide apareceram juntos numa manhã. Heitor estava revisando a planilha de produção quando ouviu o carro. Saiu, os dois estavam na porteira nova. Jailton com as mãos nos bolsos e um silêncio que não combinava com o homem que Heitor conhecia. Marileide do lado dele, com aquela expressão de quem sabe que o que está prestes a acontecer já era inevitável há algum tempo. Jailton ficou olhando para o tabuleiro por um tempo longo. Para as caixas de manejo alinhadas na sombra das pedras. Para o vai-vem das abelhas no ar. Para o galpão ao fundo. Para a caminhonete refrigerada de entrega parada na lateral. Ficou em silêncio por mais tempo do que Heitor esperava. Jailton nunca ficava em silêncio. Você montou uma operação de mel de abelha nativa no tabuleiro seco? No tabuleiro. Com a abelha que já estava lá,
Jailton ficou com aquilo. Tinha 91 colônias em manejo ativo do lado de dentro daquela porteira. 12 funcionários com carteira assinada. Contrato de exportação em vigência. Mel de 3 espécies diferentes saindo do mesmo pedaço de terra que ele tinha chamado de criador de cascavel. Eu falei que só tinha cascavel e lacraia. Falou, eu errei. Não era pedido de desculpa. Não era elogio estratégico. Era constatação do tipo que só sai quando a pessoa parou de se defender do que sabe que é verdade. Pode ver, os 3 andaram pelo tabuleiro. Heitor explicou cada etapa, cada espécie, cada caixa de manejo, o ciclo de florada, a diferença de sabor e cor entre o mel da jandaíra. Da mandaçaia e da uruçu nordestina, Jailton ouviu tudo. Pela primeira vez em anos. Não interrompeu para dar opinião no meio. No fim, parou na frente do estoque de potes embalados prontos para entrega. Fileiras de vidro âmbar com mel de 3 cores. O amarelo dourado da jandaíra, o âmbar escuro da uruçu, o translúcido levemente esverdeado da mandaçaia. Quanto tempo você levou para chegar aqui? 2 anos. Jailton ficou olhando para os potes. 2 anos em que ele tinha contado a história do tabuleiro e das cascavel como anedota em reunião de família. 2 anos. O resultado estava na frente dele, em vidro âmbar pronto para atravessar o oceano. Na porteira, antes de entrar no carro, Jailton virou. Você fez o que deveria ser feito. Heitor ficou com aquilo. Obrigado. Jailton e Marileide entraram no carro e foram embora pela estrada de terra. Heitor ficou olhando até o carro sumir na poeira. Voltou para o tabuleiro. Arievaldo foi ao tabuleiro numa manhã de terça-feira, sem avisar. Deixou o caminhão na entrada, ficou parado na porteira nova por um tempo que ele mesmo não saberia dizer quanto foi. Heitor o viu de longe, foi até a entrada. Os 2 ficaram um momento sem falar. Com aquele silêncio de irmão que só existe quando algo mudou de tamanho entre eles e nenhum dos 2 encontrou ainda a palavra certa para o novo tamanho. Vim ver, andaram pelo tabuleiro sem pressa. Arievaldo parou em cada caixa de manejo, ficou olhando os orifícios naturais das pedras. Ficou parado no paredão mais alto onde as colônias mais antigas estavam. Ficou olhando para as abelhas entrando e saindo com aquele movimento que não para nunca. Que estava lá antes do avô chegar e que ia continuar depois que todo mundo fosse embora. O brejo inteiro é abelha. O tabuleiro inteiro tem colônia. 68 ativas no manejo, mais as que ficaram livres na rocha. E quanto tempo de operação com esse volume? O pesquisador estima que as colônias naturais, com manejo sustentável, sustentam a operação por gerações. Não tem data de esgotamento. É diferente de extração de minério. A abelha se reproduz, a colônia cresce, a caatinga floresce todo ano. Arievaldo ficou parado no meio do tabuleiro com aquilo. Operação sem data de esgotamento, sem dependência de chuva no momento certo. Sem preço de cooperativa, sem custo de insumo que sobe quando o dólar sobe. A fazenda da frente dependia de tudo isso. O tabuleiro não dependia de nada que viesse de fora. No inventário, eu achei que o pai tinha sido injusto com você. Heitor ficou quieto. Achei que ele tinha deixado o pior pedaço para você. Achei que você ia reclamar e que ia ser briga e que no fim o resultado ia ser o mesmo de qualquer jeito, porque a divisão já estava feita, e você não reclamou, não ia mudar o papel. O papel estava feito. Mas você não olhou para o tabuleiro como descarte. Você andou nele, eu não sabia o tamanho do que tinha. Mas sabia que o pai olhava para aquela terra de um jeito diferente. E sabia que ele nunca vendeu quando vendeu tudo o que precisou vender, silêncio. Arievaldo ficou com aquela conta que não tem como disfarçar quando você está olhando para o que poderia ter sido diferente se você tivesse chegado com menos certeza e mais atenção. Tomaram café juntos na mesa simples da sala de processamento. Com manchas de cera de abelha que ninguém tinha se preocupado em limpar porque eram marcas de uso, não de desleixo. Arievaldo foi embora sem fazer proposta, sem pedir nada além do que já tinha pedido no telefone semanas antes.
Foi com o peso de quem carrega uma compreensão que chegou tarde demais para mudar o que já foi decidido, mas cedo o suficiente para mudar o que ainda vai ser. Numa tarde de agosto do 4º ano, na florada plena da Caatinga, Heitor foi caminhar pela parte do tabuleiro que ainda não tinha sido tocada. O trecho mais alto, onde o paredão de rocha era mais íngreme e mais fechado. Andou devagar, sem destino, só andando pela terra que o pai tinha deixado para ele sem explicação. Parou num ponto onde a pedra era mais alta e a vista alcançava boa parte da chapada, ficou olhando. O tabuleiro em agosto era outro lugar. A jurema com flor branca, o pau de arara com flor amarela abrindo por toda a encosta. A catingueira com o roxo que some rápido, mas enquanto está parece que a caatinga inteira mudou de cor. E no ar, por toda a chapada, o som que Heitor tinha aprendido a ouvir antes de ver o zumbido constante das abelhas em trabalho de florada. Entrando e saindo dos orifícios nas pedras com aquela precisão de quem sabe exatamente o que está fazendo e nunca para. Pensou no pai parado naquele mesmo lugar dezenas de anos atrás, olhando para a caatinga de um jeito que não era o de quem está desistindo. Esse alto aqui tem alguma coisa que eu não sei nomear ainda? Tinha. E o pai nunca vendeu porque, mesmo sem saber nomear, sabia que estava guardando alguma coisa que ele não tinha conseguido alcançar, mas que estava lá, talvez soubesse também para quem estava guardando. Não para Arievaldo, que sempre soube se colocar na frente. Não para Marileide, que ficou com o que era fácil de tocar de longe. Para Heitor, o filho que ficava. O que andava devagar. O que não decidia antes de entender. O que ficaria tempo suficiente no lugar para ouvir o que a terra tinha a dizer antes de concluir que não tinha nada. Não tinha como saber com certeza. O que tinha era o tabuleiro em florada, as abelhas no ar, 12 funcionários trabalhando. Mel pronto para atravessar o oceano. E colônias que não tinham data de fim se quem cuidasse tivesse paciência de continuar. Heitor saiu do tabuleiro pela porteira nova. Foi para a sala de processamento. Minha gente, o pai não deixou explicação, não chamou os filhos para conversar, não escreveu carta, não justificou nada. Só dividiu, assinou e mandou guardar. O tabuleiro que ninguém conseguiu usar por 3 gerações tinha 91 colônias naturais de abelha nativa sem ferrão. Mel que não concorre com nada que está na prateleira do mercado. Que entra num mercado completamente diferente. Com preço que a maioria dos produtores do sertão nunca imaginou que seria possível praticar com terra de Caatinga. Matéria que não depende de chuva no momento certo, de preço de cooperativa, de custo de insumo que sobe quando o dólar sobe. Depende de abelha, de flor nativa que volta todo ano, e de alguém com paciência de olhar direito antes de decidir que não tem nada. Heitor não foi o mais esperto do inventário. Foi o que ficou tempo suficiente olhando para o que o pai deixou antes de decidir que não valia nada. Às vezes, a herança mais difícil de carregar é a que tem mais a oferecer. E às vezes, o que parece descaso de pai é a maior aposta que alguém já fez em você. Deixa o like se essa história chegou em você. Compartilha com alguém que está olhando para algo que parece não prestar e que pode estar olhando pelo lado errado. Se inscreve no canal para não perder a próxima. Até a próxima!